posso estar errada, mas um grande medo que existe nas pessoas quando elas entram no mundo da espiritualidade é aquele de acabar caindo num golpe de seita, de culto. Porque sim, eles existem e hoje eu vim contar a minha experiência aqui nesse assunto, nesses anos meus de caminhada espiritual. Na verdade, a espiritualidade ela não chegou a entrar na minha vida, porque eu venho de um lar bem religioso, a minha família toda muito evangélica, então sempre frequentei igrejas a vida toda desde criança. Então, não é que a espiritualidade entrou na minha vida de uma forma assim, sabe? Batendo, colocando o pé na porta. Mas teve um momento crucial em 2018, que foi quando, na verdade, eu digo que foi a minha entrada para o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Foi quando eu comecei a olhar para dentro. Foi através assim de livros de coaching do Paulo Vieira, que não tem a ver com espiritualidade. Mas eu considero isso um marco porque foi quando eu abri essa porta para olhar para as coisas de uma forma assim espiritual, mas também questionadora e de um modo pessoal. Porque quando você cresce numa religião, numa igreja, você tá ali dentro de um conceito familiar, não é que não seja a sua escolha, mas você só vai. E aí, nesse ano de 2018, quando eu comecei a pesquisar espiritualidade por conta própria, foi quando eu falei assim, não, peraí, eu vou seguir, acreditar aquilo que eu desejo, que eu escolho pra mim. Por isso que eu faço essa diferenciação. Apesar de não ter tido, assim, a espiritualidade ela entrou de uma forma diferente, sim. E junto dessa entrada, eu acho que eu também abri um pouco a porta pra ficar vulnerável, pra ser controlada, pra ser manipulada de uma outra forma, que não era através de igreja, que é esse negócio todo que se fala tanto de seitas e cultos e sei lá quais outros nomes a gente pode dar, mas de você acabar caindo nessa coisa, nesse golpe espiritual, de você tá ali naquele caminho onde um guru, um professor, um mestre vai falar como que você deve agir, sentir, se portar. E isso é muito perigoso, porque se eu tava entrando nesse ano de 2018 numa espiritualidade mais livre, não faria sentido eu ir para um lugar que me ficasse me jogando dogmas na cabeça, assim como a igreja fazia. Porque é normal, numa igreja você tem regras que você tem que seguir, e se você não quiser participar, você cai fora. E aí, então, eu fiquei com muito esse medo no começo, e hoje eu vim contar um pouco do meu relato, porque eu tive alguns momentos na minha vida que eu fiquei com muito medo. Já vou logo adiantar aqui que eu nunca oficialmente caí numa história dessa, que é você entrar para um lugar que no começo, assim, a primeira vista não é um culto, não é uma seita, é um negócio que parece super, assim, espiritualidade livre e tal. Esse, vamos dizer, é a estrutura que eles têm ali, né? É o conceito que eles têm, é fazer de uma forma muito sutil. Mas eu tive, assim, apesar de não ter sido vítima de uma situação como essa, vítima entre aspas, eu já me decepcionei muito com pessoas, gurus, mestras, professoras. No meu caso foram sempre mulheres, porque eu sempre me conectei muito mais com mulheres. E eu não vim aqui fazer expose, não, nem falar nomes, mas contar um pouquinho da minha história, porque primeiro, você pode sim estar indo por um caminho não tão legal nesse sentido, e ele pode ser muito, muito, muito sutil e disfarçado. E dois, porque eu acho que a gente tem que compartilhar nossas experiências, e a gente tá aqui pra isso, e pra mostrar que, apesar de não existir caminho certo e errado na espiritualidade, existem caminhos que você pode trilhar, que você pode estar sendo manipulada. E aí a sua liberdade espiritual, ou a sua própria liberdade de livre-arbítrio, ela pode não estar sendo respeitada. E se você olha para aquilo, entende que você tá num culto, numa seita e você aceita, beleza, a tua liberdade ainda está sendo ali, ela tá existindo. Mas o mais importante para mim aqui com esse recado é: se você não sabe, se você tá vendo sinais e não tem certeza, eu vou aqui te mostrar como algumas coisas que aconteceram comigo podem estar acontecendo com você. E aí você vai poder tirar a conclusão e abrir os olhos caso você esteja dentro disso. Logo, uma das primeiras pessoas que eu conheci dentro do caminho da espiritualidade, se não a primeira, foi uma professora que eu tenho até hoje comigo. E ela é a minha mestra aqui, e ela
que me iniciou no reiki, ela, enfim, até hoje ela é muito incrível, tal, tudo isso. E aí, através dela, eu conheci uma outra mestra que tinha muito mais anos de jornada, que é terapeuta, sei lá desde quando nem existia muito esse negócio de terapeuta, muito menos holístico. E ela era uma pessoa que passava muito conhecimento sempre, e eu fiz cursos dela, fiz vários cursos, fiz tudo direitinho. E aí, antes da pandemia, ela ia fazer um retiro que era em outro estado, exigia avião, exigia hotel, exigia um monte de coisa, uma estrutura toda. E aí eles cancelaram por causa da pandemia. E aí eu fui pedir meu dinheiro de volta porque eu não ia mais poder depois, ia ser só no ano seguinte, era um ano depois desse retiro. E eu falei assim, como é que funciona a política de devolução de dinheiro, já que eu não vou poder mais participar? E aí eu tava falando com uma assistente. Ela pegou o telefone da mão da assistente e ela foi tão grossa comigo e ela falou assim, pega o seu dinheiro, se você quiser eu faço um pix agora. E aí ela foi tão assim, cara, além dela ter sido grossa, que nada justifica, eu não gosto de gente assim, não é o jeito que eu acho que a gente tem que lidar com o público em geral, não só as pessoas que estão ali como nossas clientes, alunas. Nossa, de falar até tá me dando assim, sabe, Mas porque, primeiro, eu só tava fazendo uma pergunta, eu não estava exigindo meu dinheiro de volta, sabe? Eu até acho que fui frouxa demais. Se eu tivesse sido, não, mas foi ao contrário, eu fui até meio, sabe? Além disso, vindo de uma pessoa que, sabe, era pra ser uma pessoa mais, não quero dizer iluminada, mais evoluída, sabe? Uma pessoa que já tem mais anos de estrada, que tá ensinando algo pras pessoas. Primeiro, foi bom, porque eu me toquei de que, tá vendo? Ser humano é ser humano, cara. Fica endeusando, fica aí, eu tinha muito essa mania, endeusando, colocando no pedestal, essas pessoas são seres humanos que falham, que fazem coisas erradas do mesmo jeito. Então, assim, sabe, isso foi um grande despertar pra mim nesse sentido, que foi bom, mas foi ruim porque, gente, eram anos que eu tava seguindo ela. A minha casa era toda cheia de, tipo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um símbolo, que é o nome místico de Jesus, que eu sigo da radiestesia, e é uma imagem que ela projeta uma energia através do que ela é, né, das formas. Então a minha casa toda era de símbolos parecidos, só que das coisas que ela ensinava. Foram anos de investimento de tempo, de dinheiro, de energia, enfim, de tantas coisas, que eu lembro de literalmente pegar uma cestinha e começar a jogar fora. Sabe, tinha elixir, tinha um monte de coisa, sabe? E aí eu me senti muito enganada. Eu não caí num golpe, num culto. Mas eu passei por uma situação onde eu falei, eu não quero mais seguir essa pessoa, sabe? E é isso que eu quero fazer você se questionar. Se não tá fazendo sentido, se sendo culto ou não, sendo porque a pessoa foi grossa ou não, se você percebe os sinais, não tem importância, sabe? É só você pegar, colocar tudo numa caixa, fazer, sei lá, descartar ou queimar, fazer o que você quiser e seguir em frente. Foi muito doloroso pra mim, porque eu gostava muito das coisas dela. Gostava muito. Mas eu só falei assim, não tem ressonância comigo. Eu não acho que eu quero continuar seguindo uma pessoa que, sabe, trata assim os alunos, e eu fiquei muito triste. E aí eu até parei de seguir pessoas, olha só, gente, ela era tão grande que, tipo, pessoas que eram alunas dela também eram grandes, eu seguia como professoras também. E aí eu meio que saí, não do mundo holístico da espiritualidade, mas daquela vertente, sabe? E eu posso falar que isso já aconteceu várias outras vezes comigo, gente. Eu já deixei de seguir pessoas que não ressoavam mais com o que eu sentia várias vezes. E tá tudo bem. Então, se você, às vezes, está numa situação onde você se sente acuado, intimidado, vulnerável, não se sente ouvido ou respeitado, simplesmente pegue suas coisas e saia. Não se sinta, como que eu posso dizer, não pressionado, até pressionado, porque às vezes eles fazem esse joguinho, né, mental, de tipo, não, a sua família vai tentar te desvirtuar do caminho, tal. Pega esses sinais. Quando a pessoa quer muito te prender, ou você nunca é o bastante, você paga um curso, aí você vai para outro curso, aí você nunca tá boa, você nunca, às vezes é para se tornar terapeuta, você nunca se torna. Pegue os sinais. Esse vídeo aqui não tem como intenção trazer 5 sinais para saber se você está sendo enganada.
Mas a gente até pode fazer algo nesse sentido. Mas é só para abrir teu olho. Se você sente que algo tá acontecendo, eu te peço, me manda um WhatsApp. Tá aqui na descrição, tem o meu site, tem todas as informações. Eu não vou te cobrar um atendimento, tá? Eu vou fazer, como terapeuta, eu vou conversar com você. E como pessoa que já passou por algumas experiências, muitas outras também pesadas, tão pesadas quanto essa, mas que eu nem quero dividir aqui, talvez eu nem esteja pronta pra isso. Então, pra eu poder também contar pra você outras coisas que eu passei. Então, se você sente que pode estar passando por algum sentimento de estar sendo coagida por algum mestre, professor, seita que seja, grupo, se você sente que você não tá podendo ser você mesma, se existe uma dependência emocional e espiritual, ou você sente que pode estar nesse lugar, fala aqui comigo que eu vou conversar com você pra gente poder entender melhor e eu poder te ajudar de uma forma mais direta, totalmente sem custo, tá? Aqui de amiga pra amiga. Porque eu sei como é que é você estar numa situação, tem uma outra situação que eu já precisei sair fugida. Eu estava num lugar, não foi online igual essa situação que eu contei agora. Eu estava num lugar, sozinha, e eu precisei pegar as minhas coisas e falar assim, inventar uma desculpa e sair correndo pegar o primeiro avião. Então eu já passei por coisas bem complicadas e, enfim, é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Me coloco à disposição se você tá precisando de algum auxílio nesse sentido e fique sempre aberta. Sua liberdade espiritual e o seu livre-arbítrio, eles precisam estar sendo respeitados. Esse é o passo número 1 para você estar seguindo alguém, seja um grupo ou uma pessoa, espiritual ou não. Você precisa ter voz. E às vezes quando a gente está vulnerável, quando a gente está ferido ou machucado, a gente acaba deixando uma outra pessoa comandar a nossa vida, porque a gente se sente fraco e tá tudo bem. Só que a partir do momento que a pessoa começa a liderar o seu caminho, sem levar em conta o que você quer, e ela só impõe o que ela acha, a verdade dela, sobre tudo que você tem dentro de você, os seus valores, os seus princípios, seja lá o que for, é um sinal de alerta e a gente precisa muito sempre olhar para isso.